e veio, queridos, pegando no decorrer do caminho as pessoas a quem Deus já tinha determinado usar para que o seu plano de salvação fosse posto em prática. Então, desde a criação até Abraão, Deus veio usando. De Abraão para cá, até nós hoje em dia, nos nossos dias, Deus vem usando os seus, né? E José foi uma das pessoas ao qual Deus usou no decorrer do caminho. Observe que José, ele era uma pessoa bem ligada a Abraão. Ele era neto. José, ele era bisneto de Abraão, né? Era filho de Jacó, que era neto de Abraão. Então, ele tinha o sangue puro, né? De Abraão. Não dá nem para dizer que José era da linhagem. Ele não era somente da linhagem, ele era parente próximo de Abraão. Então, queridos, quando chegou na vez de José, o que nós vemos aqui? A história de José, ela começa de uma maneira natural, né? Mas quando chega na prisão de José, por ocasião da prisão de José, ele começa a mostrar de maneira sobrenatural quem ele era. Observe que desde que José entrou na história, desde que a Bíblia começa a contar a história de José, a história vem se dando de maneira normal, né? Ele nasceu, ele era filho de Jacó com a Rebeca, com a Débora. Era Débora? Não, queridos, não era a Débora nem a Rebeca. Eu vou lembrar do nome dela. Então, queridos, o que aconteceu? Esse nome me é bem familiar, é que eu esqueci agora. Então, ele nasceu, queridos, normalmente, cresceu no meio dos seus irmãos, eram 12 irmãos, né? E houve um dia em que o pai dele mandou que ele fosse procurar saber a respeito dos irmãos que pastavam as ovelhas. E ele, pegando mantimentos, foi saber a respeito dos irmãos. E ali, os irmãos pegaram ele, né? E esconderam num poço, venderam, depois de tentar matar. E assim foi, assim por diante, foi acontecendo a vida de José. Até que José foi preso, né? José foi preso na casa do cárcere, né? E ali, José, ele teve a oportunidade de mostrar o seu lado sobrenatural. Então, queridos, a partir daqui nós vemos que José, ele era uma pessoa que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele não era apenas um descendente do povo de Israel. Ele não era apenas um parente de Abraão, mas assim como Abraão, assim como Isaac, como Jacó, ele tinha uma intimidade espiritual com Deus. A partir deste fato que começa a acontecer na vida de José, em que ele foi preso na casa do cárcere, em que para ali foram os dois, o copeiro e o padeiro, e ali eles tiveram cada um sonho. A partir dali, Deus começa a revelar e a introduzir na história de José o seu lado o quê? Espiritual. Ali, nós começamos a ver que José, ele tinha dons espirituais. E uma pessoa que tem dom espiritual, querido, dificilmente ele vai colocar em prática se ele não tiver uma vida íntima com Deus, né? E como nós vemos no decorrer da história, é que nós vemos que aquele dom que José tinha de interpretar sonhos, para ele não era novidade. Aquilo era bem familiar. O que demonstrava, querido, demonstra que José, ele tinha intimidade com Deus. Observamos aqui que José não foi escolhido à toa. Ele não foi escolhido de maneira acidental, porque ele sofreu um acidente, aconteceu um acidente. Ele, sem querer, sem pensar, foi visitar os irmãos lhe tinham inveja e tentaram matar. E na tentativa de matá-lo, ele acabou indo para o Egito. Não, queridos, José não foi escolhido por acaso. José tinha
intimidade com Deus. Então, o que foi que aconteceu? A partir da casa do cárcere, quando foi introduzido aqueles 2 servos de Faraó, ali Deus começa a colocar em evidência a intimidade que José tinha com Deus. Então, aqui nestes primeiros versículos que nós vimos